Olá, você está no Contos do Além. Coloque seu fone, acomode-se e entre nessa história. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e melhorar a cada dia mais. Fique agora com mais uma história de Iris e o Lobisomem. Numa manhã escura e chuvosa em São Paulo, um rico empresário do setor frigorífico, acompanhado de sua esposa e 2 sócios, chegaram no aeroporto. Naquele dia, eles embarcariam no primeiro voo e o destino era a capital portuguesa. Havia interesse de um milionário português sobre os produtos da empresa brasileira, e a viagem dos empresários era exatamente de assunto comercial, visando ampliar seus negócios. No saguão do aeroporto, alguns homens vestidos com terno e gravata aproximaram-se dos empresários e apresentaram-se como agentes da polícia. Em seguida, disseram que estava acontecendo uma operação investigativa no local e que todos deveriam acompanhá-los até um lugar seguro. Aqueles supostos seguranças levaram o casal e os 2 homens até uma sala e, antes de se afastarem, pediram para o empresário sair com eles. Em menos de 10 minutos, outros homens entraram naquela sala de espera e eles eram portadores de armas de fogo. Em suas mãos, além de um revólver, traziam também 3 capuzes escuros e colocaram sobre a cabeça das pessoas que estavam ali. Depois de anunciar o sequestro, disseram que todos deveriam seguir suas ordens e não deveriam fazer barulho. Assim ninguém estaria correndo risco de agressão. E se eles se preocupavam com o bem-estar do empresário, que foi levado pelos outros, deveriam então permanecerem calados. Em seguida, aquelas 3 pessoas foram guiadas para fora do aeroporto. 2 dias depois, no escritório da CI em São Paulo, o agente superior daquele setor dava as instruções de como as agentes Iris e Esther deveriam agir para desvendar aquele caso de sequestro. Alguma coisa não se encaixava muito bem naquela história, pois havia informações de que tinha um grupo na cidade de São Roque, e isso foi constatado através de várias ligações telefônicas que os familiares da esposa do empresário e também dos 2 sócios recebiam constantemente, e os bandidos pediam uma quantia exorbitante em dinheiro pelo resgate daquelas pessoas. Até esse ponto estava tudo esclarecido, mas o que ainda gerava dúvidas era o fato de existir outras pessoas, na própria São Paulo, que também pediam dinheiro, mas o valor estipulado por essas pessoas era pelo resgate do proprietário do frigorífico. Isso levava os investigadores a acreditar que havia 2 grupos de sequestradores, sendo que um se encontrava na própria capital, onde possivelmente estivesse o empresário mantido em cativeiro, e outro grupo mantinha sob vigilância a mulher e os 2 sócios do diretor da empresa frigorífica, e se encontravam em algum lugar, como já foi dito, na cidade de São Roque. Até mesmo os agentes do setor especial de investigação encontravam-se indignados, tentando entender o motivo dos reféns estarem divididos, e pensavam na possibilidade de haver 2 grupos diferentes de sequestradores. Mas também era possível que fosse apenas uma quadrilha dividida em 2 grupos para dificultar a investigação da polícia. Outro ponto que não se encaixava era o motivo de terem sequestrado todos os responsáveis pela empresa, se eram eles os únicos que poderiam liberar o possível valor do resgate pelos reféns. Antes de saírem do escritório da SEI, as 2 agentes receberam, além de um documento constando relatos de dirigentes e funcionários do aeroporto, onde ocorreram o sequestro.
e cópia do boletim de ocorrência registrado na sede da Polícia Militar e também fotografias das pessoas que se tornaram reféns daqueles bandidos. A agente Esther arriscou um palpite dizendo que acreditava na possibilidade que o mandante e chefe da quadrilha era o próprio empresário envolvido num relacionamento amoroso extraconjugal. Ideia essa que foi baseada por ela depois de ler o depoimento de uma pessoa nos documentos de investigação, alegando que o empresário mantinha contato com uma mulher moradora na cidade de São Bernardo do Campo. Esther disse que antes de qualquer investigação, ela e a agente Iris deveriam procurar aquela mulher, e não seria difícil encontrá-la, pois a mesma trabalhava como enfermeira no hospital daquela cidade onde ela morava. Tanto Iris quanto o agente superior concordaram com a hipótese da agente Esther e disseram que não deveriam descartar tal possibilidade. Iris também solicitou a ajuda de outro agente especial e, depois de telefonar para o amigo, ela e Esther saíram do escritório de investigação e partiram para São Bernardo do Campo. No hospital, Iris e Esther descobriram que a enfermeira estava de folga naquele dia, mas não tiveram dificuldade para conseguir o endereço da funcionária, pois o mesmo foi fornecido rapidamente após as duas amigas identificarem-se como agentes da Polícia Federal. Após a visita ao hospital, Iris e Esther foram até o endereço da enfermeira, que até então era a suposta amante do empresário do frigorífico. Ao chegarem diante da casa da mulher, as duas agentes foram atendidas no portão por um sujeito mal encarado. O homem apresentou-se como jardineiro e disse também que estava sozinho na casa. E quando perguntaram a ele sobre a enfermeira, ele respondeu que ela havia saído e disse também que não sabia para onde ela foi nem o horário que ela voltaria. Enquanto a agente Iris conversava com aquele homem, Esther olhava atentamente ao redor da casa e viu a silhueta de um outro homem escondido atrás da cortina, e ele espiava pela janela. Ela não sabia, mas o homem atrás da cortina era o próprio empresário supostamente sequestrado pelos bandidos. Depois de olhar para o portão, o homem escondido na casa reconheceu a agente Iris e deduziu que a outra mulher também era uma agente federal. A noite já estava chegando naquele momento, e enquanto as duas agentes ainda conversavam diante do portão, 3 homens armados seguiram correndo por um corredor atrás da casa, e ao saírem na esquina da rua, vieram surpreender as duas amigas. Mas elas estavam atentas e perceberam a movimentação daqueles estranhos que se aproximavam dali. O homem que fingiu ser o jardineiro também viu os comparsas se aproximando e, numa atitude patética, talvez querendo ser o herói, sacou sua arma e apontou para as duas agentes, que, agindo rapidamente, correram e se esconderam atrás do carro. E em seguida deu-se início a um tiroteio naquela rua. Os 3 bandidos que estavam se aproximando também correram e usaram o tronco de uma árvore como proteção contra os tiros das armas da Iris e Esther. Mesmo abaixada atrás do veículo, as duas agentes estavam em desvantagem aos bandidos, que receberam reforço de outros que saíram correndo de dentro da casa. Iris e Esther respiraram aliviadas quando ouviram o uivo do amigo lobisomem que acabara de chegar. Os 3 homens escondidos atrás da árvore se distraíram ao olharem para trás, na tentativa de saber o que era aquele ser que se aproximava deles e vinha com rapidez e muita raiva. Aqueles segundos de distração dos bandidos foi o tempo suficiente para que Iris se aproximassem e pudesse dar-lhes voz de prisão. Eles ainda tentaram alvejá-la atirando contra ela, mas a agente deitou no chão e saiu rolando. Ao mesmo tempo, ela atirou e atingiu a mão de um dos homens e soltou a arma. Nesse interim, o lobisomem pegou pelo pescoço os 2 bandidos e os lançou contra o tronco da árvore. Enquanto isso, Esther impedia que os outros saíssem pelo portão
E enquanto continuavam atirando, não puderam ver que Iris e o lobisomem, após desarmarem os bandidos, fizeram com que eles mostrassem o caminho pelo corredor que os levaria até o fundo da casa. Enquanto o lobisomem e a agente Esther cuidavam dos homens no quintal, Iris entrou na casa e encontrou o empresário, e ele estava usando a enfermeira como escudo, enquanto abraçava o pescoço dela com um dos braços e na outra mão ele segurava um revólver e apontava para a cabeça da mulher. Iris soltou a arma e pediu para que o homem se acalmasse. Naquele instante, a enfermeira, cega de ódio, retirou um broche de sua blusa e com muita força cravou aquele objeto na coxa do homem que a segurava. E gritando de dor, o empresário afrouxou o braço e deixou a mulher escapar. Iris agiu rápido e correu na direção do homem, que ainda atirou contra ela. Mas em questão de segundos, antes do homem atirar, Iris deu uma voadora e acertou com os 2 pés o peito do empresário, fazendo-o voar pela janela e cair de cabeça no chão aos pés da agente Esther, que estava atenta aos acontecimentos dentro da casa. O lobisomem ainda estava no quintal quando a polícia chegou, mas ele não foi visto pelos militares. Iris e Esther interrogaram o empresário e ele confirmou o que a enfermeira já havia falado dentro da casa, enquanto a agente Iris ainda estava com ela. O homem confessou que queria aplicar um golpe na própria empresa e depois fugiria com o dinheiro sem precisar dividir com a esposa e nem com os sócios do frigorífico. O empresário então entregou à polícia um endereço do cativeiro que ficava em São Roque. E no dia seguinte, logo de manhã, as agentes especiais Iris e Esther, contando com o apoio dos militares, libertaram os reféns e prenderam os sequestradores.